Olá, queridos irmãos, a paz de Cristo. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de João, no capítulo 11. Os primeiros versículos desse capítulo dizem assim: Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com o cabelo. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Nesse texto, Maria e Marta estavam bem preocupadas com a saúde do seu irmão. A esperança delas é que Jesus viesse logo. Podemos imaginá-las no quarto do seu irmão, preocupadas, e o tempo todo dizendo: se pelo menos Jesus estivesse aqui. Elas mandaram alguém avisá-lo e tinha certeza de que o mestre, ao ouvir o recado, viria apressadamente atendê-las. Mas isso não aconteceu. Ele não se apressou e, como conhecemos a história, Lázaro morreu. Ele sequer apareceu para o enterro. Só apareceu por lá 4 dias depois. Por que Jesus fez isso? João 11 nos ajuda a entender, porque esse texto ele pinta um quadro de Jesus, o Senhor da vida, que nos permite conhecê-lo melhor. Aqui há 3 questões interessantes que nos levam a pensar. E a primeira é o aparente atraso de Jesus. Ele não alterou a sua agenda, ele não apressou para chegar a Betânia, apenas mandou um recado: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, conforme o versículo 4. Entretanto, ele não chegou a tempo e a tragédia aconteceu. Se Jesus amava aquela família, se Jesus era amigo de Lázaro, por que ele deixou isso acontecer? Como harmonizar o amor e a demora? Por que muitas vezes temos a impressão de que Deus não responde às nossas orações? Não é fácil entender isso. Mas será que Jesus atrasou mesmo? Claro que não. Ele é o Senhor do tempo. Ele age no momento certo e da maneira certa. Houveram outras ocasiões em que o mestre parecia ter se atrasado. Jairo uma vez pediu para que ele curasse a sua filhinha, mas por se demorar pelo caminho, quando ele chegou, a menina já estava morta. No mar da Galileia, os discípulos lutaram a noite inteira contra as ondas e somente na 4ª vigília da noite Jesus apareceu. Em ambos os casos, o resultado foi o mesmo: belos milagres e excelentes lições de vidas aprendidas. A demora de Deus é sempre pedagógica. Mas no caso de Lázaro, a sua demora, ou a demora de Jesus, aconteceu porque ele tinha um propósito. Ele tinha um plano em mente. Os versículos 6 e 7 dizem que o mestre ficou ali 2 dias e só depois ele foi para Betânia. O Senhor não precisa ter pressa. Ele nunca chega atrasado, ele jamais é surpreendido. Embora ninguém soubesse, ele tinha algo em sua mente, na sua onisciência. Ele sabia muito bem o que ia fazer. Disse: essa doença não acabará em morte. Ela é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dele. Conforme o versículo 4. Permitiu que Lázaro morresse e prometeu: vou despertá-lo do sono, conforme o versículo 11. Esse era o seu plano. Mas preste atenção nisso. O Senhor já havia ressuscitado outras pessoas antes. Mas a ressurreição de Lázaro era especial, era diferente. Ele esperou exatamente 4 dias. Isso mesmo, 4 dias. Sabe por quê? Porque os judeus acreditavam que até o 3º dia poderia haver uma chance para a pessoa voltar à vida. Mas depois disso, o corpo entrava em decomposição. E aí não tinha mais jeito, acabou. O 4º dia representava o fim de todas as possibilidades, o fim de todas as esperanças.
Assim, ressuscitar alguém morto há 4 dias era algo muito mais extraordinário. Era o 4º dia, mas Jesus é o Senhor do 4º dia. Ele não se demorou, ele chegou no dia certo. A segunda questão que nos chama a atenção nesse texto é o intenso choro de Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, ele foi recebido por Marta, que logo tinha uma queixa: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, conforme o versículo 22. Jesus não ficou aborrecido com ela porque ele respeita a dor das pessoas. Ele mesmo sabe o que é sofrer, conforme disse Isaías. Com muita sensibilidade, Jesus trata a fé daquela mulher e dá-lhes uma esperança. Mas em seguida chega Maria, ela vem e se joga aos pés de Jesus. Ela não diz muitas palavras porque estava muito triste, ela chora. Chora, e quando ela chora, os seus amigos que estão em volta começam a chorar também. E assim o mestre não se conteve. O texto diz claramente: Jesus chorou. João 11:35 é o versículo mais curto da Bíblia, mas também o mais profundo das Escrituras. Por que Jesus chorou se ele sabia que Lázaro voltaria a viver? Ele chorou porque experimentou a dor de perder um amigo. Chorou ao ver a dor daquelas pessoas. Chorou porque era compassivo, solidário. Chorou porque via ali a miséria humana e sabia a causa dela. Vemos aqui nesse texto claramente a humanidade do Filho de Deus. Ele é Deus que se solidariza com a nossa dor. É cheio de compaixão e de misericórdia. Ele sofre e chora com a gente. Esse é o nosso Deus. A terceira questão interessante aqui em João 11 é o ilimitado poder de Jesus. Suspirando, quem sabe soluçando, aquele que é o Senhor da vida caminhou em direção do túmulo e lá mostrou o seu poder. Morto há 4 dias, Lázaro estava além de qualquer ajuda. O seu corpo já começara a se decompor. Voltar à vida era algo totalmente impossível, mas impossível é uma palavra que não existe no vocabulário de Jesus. Diante da sepultura, mandou que tirassem a pedra. Marta vacila novamente e ela volta a atenção para o seu irmão que estava morto e esqueceu-se de olhar para aquele que é a ressurreição e a vida. Ela diz: Senhor, já cheira mal, no versículo 39. Ou seja, é caso perdido, Senhor. Mas Jesus responde: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Após fazer uma breve e linda oração de agradecimento, cheio de autoridade, Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. Versículo 42. E Lázaro voltou a viver. Glória ao Senhor da vida por isso. A vida se refaz diante da voz onipotente daquele que é o nosso Senhor, daquele que é o Todo-Poderoso do universo. Que lição nós podemos tirar desse relato bíblico? A primeira lição aqui é essa: nos momentos difíceis da vida, procure entender os planos de Jesus. Não duvide do amor de Jesus por você, meu irmão. Mas saiba, o amor dele não é uma afeição cheia de mimos, mas sim um amor aperfeiçoador, um amor santificador. Ao te permitir passar pela dor, ele tem sempre um plano que visa o seu bem, que deseja te educar, te aperfeiçoar em santidade e moldar o seu caráter. Ele age assim porque ele ama você. Então, ao invés de ficar murmurando, pergunte qual é o plano que ele tem para você nessa situação. No caso de Lázaro, o que parecia ser uma demora cruel, na realidade era uma bênção. Diz a Bíblia: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A segunda lição que nós aprendemos aqui com essa palavra é a seguinte: nos momentos difíceis da vida, procure perceber a presença de Jesus. Marta e Maria disseram: Senhor, se estivesses aqui.
elas sentiram a falta de Jesus. Isso porque o sofrimento aliado ao silêncio de Deus nos traz a terrível sensação de solidão, de abandono. Onde está Deus? Parece que Ele está distante, parece que Ele não se importa, mas isso não é verdade. A palavra diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é auxílio sempre presente na tribulação. Na realidade, nos momentos em que Deus permanece mais próximo de nós, é quando enfrentamos a dor mais intensa da alma. Por último, aprendemos o seguinte: nos momentos difíceis da vida, procure confiar no poder de Jesus. Como vimos, a situação de Lázaro era difícil e tornou-se impossível. Já era o 4º dia. Apesar disso, Jesus ordenou a Lázaro: vem para fora. E ele ressuscitou. Jesus é o Senhor do 4º dia. Ou seja, Ele é especialista em causas perdidas. E se você tem enfrentado uma situação impossível, não desista, porque aquele que ressuscitou mortos pode trazer solução para qualquer problema, para qualquer situação. Se você se vê diante de enfermidades, de decepções, de demora, ou até mesmo em situações de morte, creia que Jesus é a ressurreição e a vida. Ele pode ressuscitar sonhos, Ele pode trazer vida aos nossos relacionamentos, pode restaurar os nossos projetos, pode trazer vida às nossas famílias e às nossas igrejas. Portanto, confie nele. Amém.